H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o H&Co Live, mais um episódio da temporada de 2025. Hoje tendo a ilustre presença de Richard Grain. Richard, obrigado pelo teu tempo, pelo espaço para a gente bater esse papo aqui. A gente vem construindo aí um trabalho muito bacana dentro da H&Co. Você vem despontando aí e apoiando a gente nesse trabalho de uma forma muito significativa. Então, te agradecer pelo tempo, pelo espaço, pela conversa e seja bem-vindo ao H&Co Live, aqui à nossa casa. Sensacional, Cássio. Muito bom, é gratificante. Acho que a palavra nesse momento é gratidão de estar aqui com vocês, participando desse momento, poder trocar experiência aqui, certamente Verdade. vai ser um bate-papo muito fluido aí, muito bacana, porque a gente tem muita história para contar e muito desafio superado, então o objetivo é esse, né? Trazer informações, trazer novidades. Então, estou aqui para contribuir nisso e sou muito grato por estar participando aqui nesse momento. Bora, vamos para cima. Então, assim, nossa ideia hoje é bater um papo aqui sobre projeto, né? Como a gente faz, por onde a gente começa, quais são os principais problemas, quando a gente contorna isso, mas antes da gente entrar aí em todo esse mundo que é o projeto de implementação de RP, queria te ouvir um pouquinho de como é a sua história, como começou, como tu iniciou no SAP Business One. Você tem um posicionamento muito bacana de conteúdo lá no YouTube para ensinar as pessoas, desde uma dica rápida até um processo mais complexo. Como é que começou tudo isso? Como é que você chegou no SAP Business One? Como é que iniciou essa história? Cara, legal. Que bom que você começou por isso. Né? Então, até uma carreira muito interessante, assim. E quando dá certo com a gente fala, pô, esse é o caminho certo, esse é o caminho certo, vamos replicar. Então eu vim Key-User, né? Fui Key-User, para quem não sabe, né? O Key-User ele é o usuário-chave de uma implantação, né? A gente vai falar muito disso aqui nos termos de projeto, né? Mas eu fui Key-User da parte de logística e manufatura de uma implementação do SAP Business One em uma indústria de implementos rodoviários. Nossa, né? Que tem toda, bem nichado. E tem toda a complexidade ali da fábrica. Para quem não sabe, né, é fabricação de carreta. Nossa. Então, caçamba, basculante, tanque de combustível, os tanques que transportam leite, cimento. Então, eu vim dessa indústria. E a gente implementou o SAP Business One lá, eu tive a oportunidade de participar como usuário-chave. Posteriormente a isso, tive uma oportunidade em uma outra consultoria. Lá eu atuei por 10 anos, né? Nossa, então eu passei por... Tinha número de patrimônio já. Já. Então eu fui consultor, pré-vendas, gerente de projetos, gerente de operações. E isso é muito bom, né? Você poder participar casca, né? De cada processo diferente ali e entender o todo, né? Hoje a gente consegue contribuir por esse conhecimento amplo aí que a gente tem de mercado. Legal. Você tem ideia de quantos projetos você já participou? Tenho esse número. Tenho esse número anotado. São 28 Go Lives de SAP Business One implantados do zero. E aí contando. Isso, quando a gente fala de implantar do zero, é que você recebeu o projeto, tocou ele do início até o fim dentro daquela mesma estrutura. Exatamente. E quantos mais fora disso? Aí já chega a 100. Nossa. Mais 100 projetos. Porque isso acontece muito, né? Acontece. Enfim, problema de projeto, apoio pontuais dentro dos projetos. Isso, principalmente quando eu cheguei a gerente de operações, então eu não trazia aquele projeto como se fosse meu, né? Então tem um gerente de projeto gerenciando, eu estou supervisionando. Então, dependendo da situação, eu me envolvia ali no projeto. Então, esses eu não estava contabilizando como se fosse meu mesmo, né? Não, e é legal porque você participou muito e apoia isso, inclusive nos dias de hoje, na pré-venda de um projeto, Exato. né? Na concepção de um projeto. E várias vezes a gente tem oportunidade de discutir alguns projetos pontuais. E eu acho que até para a gente começar a introduzir o assunto, gostaria de te ouvir qual que é a dificuldade hoje ou quais são os pontos que uma empresa pequena, média, grande, encontra e às vezes não sabe traduzir isso em necessidade ou numa lista de requisito para a compra do RP e principalmente quando considera um produto SAP ou SAP Business One, principalmente para a adoção do seu projeto. Perfeito. O que eu coloco sempre em pauta é o seguinte,
muito se fala, né, da dificuldade do projeto, por que o projeto não avança. E aí a gente tem que olhar o passo inicial, que você bem colocou, que é a análise de requisitos para a aquisição do sistema. Então, muitas vezes o empresário ou o gestor que está responsável por esse processo, ele não domina 100% os processos da empresa e ele acaba tomando a decisão da escolha de um sistema baseado somente no nicho que ele está atuando. Vou trazer um exemplo. Vamos supor que você tem um gestor que ele é muito contábil e fiscal. Uhum. Então, até sendo minimalista, atendeu esse requisito para ele tá legal. Tá tudo certo. Nossa, esse sistema é muito bom, né? E um RP, ele tem várias verticais, né? Não é só o RP, vários complementos. E aí, como esse gestor ele tem esse viés contábil e fiscal, ele acaba não olhando lá, de repente, para a logística, manufatura, e essas áreas ficam descobertas. Então, ele acaba fazendo a aquisição do sistema, e quando começa a implantação, surgem os famosos gaps, né? Porque ele não envolveu as pessoas das demais áreas devidamente, ou ele não tinha visão ampla do negócio, né? Então, aí que começa os pontos de dificuldade nas implantações. Então, é um passo atrás. Já é desde da tomada de decisão do software que vai adquirir, se engloba todos os processos. É normal, né, no meio do sistema. Vai se encontrar coisas que, enfim, ou um processo que a gente não teve o tempo de detalhar, ou o cara nem sabia que fazia aquilo. Agora eu preciso comprar um produto que é importado, mas ele nunca comprou um produto importado, não sabe nem por onde começa. Exatamente. Então ele tem as dores ali que ele vai em busca, né, de atendê-las ali do seu negócio, mas uma questão assim que é importante a gente deixar claro é que é até forte dizer isso, mas é a realidade, nenhum RP vai atender 100% dos requisitos que a empresa necessita. Então, existem muitos softwares especialistas que complementam o ERP, né? E por isso aqui a gente já fala, né, da força do SAP Business One. Então, eu já vi SAP Business One para o agronegócio. Então, você roda o SAP Business One com uma solução para agro. Manufatura, e aí manufatura também já é tanto agronegócio quanto manufatura é um mundo à parte que a gente pode ir para lugares inimagináveis. Exato. De vários especificidade nichos dentro dessa, né? Se falar agronegócio, mas tem sementeiras, tem pecuária, às vezes a gente olha, eu tenho cria, tenho recria, tenho engorda, eu vou até o abate. Ou às vezes eu não chego no abate. Já é um mundo completamente diferente. Sementeira, a mesma coisa. Eu tenho semente genética, tenho semente multiplicação. Manufatura, então nem se fala. Aí produção seriada, não seriada, aí é uma infinidade de coisa com nichos diferentes, né? Porque às vezes a gente pode ter uma manufatura alimentícia, uma manufatura de produto, uma manufatura de linha de montagem, como a gente já viu alguns projetos assim nessa linha. Então, tudo é manufatura, tudo tem gasto geral de fabricação, tudo tem custeio. Então, a gente tem tudo isso dentro dessa mesma estrutura, mas cada um com um tempero diferente, com uma forma de fazer diferente, né? Perfeito. Então, esse é o primeiro passo. E aí a gente já começa a dar algumas dicas, assim, né? A famosa frase brasileira, né? A perfeição é inimiga do ótimo, ótimo, né? É inimigo do bom. Então você precisa ter essa escalada, né? Então, pensar assim, aonde eu quero chegar, isso é importante, né? A visão do todo, mas fasear isso, né? Primeiro, para eu sustentar toda essa operação, vamos falar de um e-commerce, marketplace, um WMS. Para eu ter grandes softwares aqui na ponta, eu preciso ter um RP bem estruturado. Porque às vezes a empresa está olhando, e isso vai muito do aspecto de como está sendo direcionado os principais setores. Mas às vezes é muito focado preciso vender, e isso é muito comum quando a empresa ela começa pequena e está numa linha de rampa para subir, crescer e expandir o seu faturamento. Exatamente. Mas chega um ponto que se esse cara não cuidar, pegando essa linha do e-commerce, da entrega, do tempo de entrega do cliente dele, do tipo de atendimento que ele tem do cliente dele,
o perfil de consumo mudou completamente em todos os segmentos. Perfeito. Se esse cara não tem esse cuidado e ele vai buscar, de repente, uma ferramenta para apoiar ele e investe uma bala num CRM de ponta, mas ele não cuida da parte fiscal, da parte contábil, da entrega, de como está a performance do cliente dele, como está o sucesso do cliente dele. Se esse cara comprou dele uma vez e nunca mais comprou, Exato. então ele acaba... É o famoso cobertor curto. Ele vai tampar de um lado e vai destampar do outro. Exatamente. Então, né, nesse contexto de pensar no todo, você precisa estar muito bem estruturado, né? Então, hoje nós atuamos aí com a SAP Business One, que dá essa estrutura. Então, esse é um ponto, uma dica, assim, né? Se você está assistindo hoje esse podcast, eu quero implantar o RP, qual que é a dica? Você planeje o todo aí a longo prazo, tudo que você precisa, mas trocar o RP a gente chama de ondas, né? É a primeira onda. Você vai entrar com a SAP Business One, estruturar essa base que você precisa, implantar o que é necessário, fiscal, financeiro, contábil e os principais... Organizar a cozinha. Organiza. E aí o SAP Business One, o que ele vai te proporcionar? Uma robustez para suportar a massa de dados. A gente falando nesse exemplo do e-commerce. Então hoje você... infelizmente não adianta você iniciar o e-commerce se você não tem um RP que consiga processar todos os dados, né? E aí você até é penalizado pelas plataformas de marketplace, por exemplo, se você não conseguir atender em tempo hábil. Então isso pode trazer uma ineficiência ali para a tua operação e até ser descredenciado de uma plataforma de marketplace. Não, e às vezes as empresas estão tão preocupadas nesse fim e tem coisas básicas que precisam ser olhadas, como a gente bate muito em cima disso nos projetos, que é cadastro. Exato. Eu preciso ter um cadastro bem feito. Cadastro dos meus itens, cadastro dos meus clientes, dos meus fornecedores. E a gente bate isso muito forte, né, durante o projeto de implementação, porque é o básico bem feito. Se eu não tenho uma estrutura de cadastro, no famoso dia do Go Live, a primeira nota fiscal, o que vai acontecer? O cara vai ter um problema. Exato. Porque lá no cadastro dele, ele não marcou que a inscrição estadual é isento. Exatamente. E isso é bem interessante, né? Você falou do cadastro bem feito. E nós ouvimos muito falar, né, sobre o SAP que o medo do faturamento. Não vai rodar o faturamento nos primeiros dias. Isso tudo acontece por uma série de pontos que não foram verificados. A gente vai falar aqui nesse momento também sobre as etapas de implantação e tudo mais, mas o básico é um cadastro bem feito, porque de um cadastro bem feito você tem os saldos iniciais bem feitos e vai conseguir fazer rodar a tua operação, né? Porque por mais incrível que pareça, quais são os impeditivos da emissão da nota? É o cadastro irregular e até mesmo os saldos irregular. Por exemplo, você tem aqui esse copo. E aí você precisa dar a saída dele e emitir a nota na segunda-feira, no primeiro dia do Go Live. Se você subir o saldo de estoque no outro copo, você já vai furar o teu estoque e não vai conseguir emitir aquela nota. Aí até você conseguir fazer esse trâmite de tirar o saldo de um, colocar no outro, ver se o contábil está certo, você já perdeu tempo. Isso no calor do Go Live ali, ele compromete. O clima fica tenso. O clima fica tenso, daí já perdeu meio dia E não é um processo que assim, eu não estou com o meu faturamento parado. Existiu algumas etapas antes de validação, de confirmação, de subir essa carga numa base de teste da gente faturar. Vamos faturar. Quantas vezes a gente, antes de começar a Go Live, faturou 15, 20 notas, até mesmo em produção, para a gente certificar. Minha operação está correta? Estou utilizando a configuração de imposto correta, a determinação está correta, estou contabilizando da forma certa, está dando baixa no estoque. Então, assim, a gente se cerca disso para não ter esses problemas, mas a gente sabe que os imprevistos é comum acontecer num Go Live, né? Acontece. E até para minimizar esses imprevistos, a gente trabalha também com a questão do plano de contingência, né? Então, dentro do SAP, você tem saídas de contorno. Então, você pega um projeto grande ali que tem muitas integrações, vários processos, que a gente fala assim para o cliente, fica tranquilo. Em último caso, a gente faz manual que o SAP está estruturado. Perfeito. E alguns outros detalhes são importantes. Eu gosto sempre de tratar assim, faz o manual primeiro. Tá funcionando? Tá. Agora pode vir a integração. Então, que aí você domina o processo. Se um dia a integração falhar,
os teus usuários sabem fazer manual e o SAP roda. Richard, e você tocou agora num ponto aqui fantástico, que é a parte de integração, e a gente pode avançar nisso para desenvolvimento. Qual que é a capilaridade ou o poder de fogo que a gente tem dentro do SAP Business One que nos permite integração e desenvolvimento? Queria que tu comentasse um pouco isso para a gente, de se é possível, se é fácil, se não é, se o cara tem que ter um conhecimento técnico absurdo do outro lado para fazer uma integração com o SAP. Como é que funciona isso hoje dentro do produto? Hoje o SAP Business One, ele tem já todas as APIs expostas ali com documentação, então um técnico que conheça de linguagem de programação, com essa documentação já consegue fazer inputs de dados facilmente, né, através dessas APIs e a nossa Service Layer, que é o que a gente mais está usando atualmente. Além disso, a gente tem alguns benefícios, como por exemplo, né, nós da HTCO, a gente tem um hub de integração, que ainda é um facilitador. Além disso. Porque a gente já tem uma é a bicicleta com rodinha para o cara que não sabe andar de bicicleta. Exatamente, é um bom exemplo. Então a gente já faz a tradução, porque, por exemplo, a nossa matriz de integração, a gente já passa os principais campos, o que é obrigatório. Então a gente já valida para não ir errado para o SAP. Então hoje uma integração ela está muito mais prática por conta disso, né? E aqui já vem a nossa experiência, né? Então a gente não construiu isso em um ano, da noite para o dia. São anos. São anos, né, de experiências aí da HTCO com esses produtos para ser um facilitador. Hoje a gente integra qualquer sistema, né? Isso é fato. Isso é fato. Que legal. Ô, Richard, e fala a gente falou tanto de projeto, a gente já estava lá no Go Live, mas sim. Como é que é concebido um projeto desse? Como é que é feito uma boa definição de escopo? Quais são as fases do projeto? Uhum. Acho que a gente bate muito em cima disso. O que o empresário precisa se preocupar? Ótimo. Quais os pontos de atenção que ele tem que ter? Eu acho que é fundamental também a gente entender. E muitas vezes a gente é questionado por isso. Cara, eu preciso ter uma equipe de TI, eu preciso contratar um analista para ter dentro da minha empresa. Qual é a equipe que eu preciso necessária? Às vezes, esse preconceito impede ele de dar um passo e buscar uma plataforma acessível, que é o SAP Business One, por conta dele não ter, às vezes, informação disso, que ele não precisa. Então, não, comenta perfeito. um pouco pra gente, por favor. Não, vamos falar sobre isso. Então, eu tenho duas linhas de raciocínio. Tem um cenário otimista, não que o outro seja o pessimista, mas o otimista é no seguinte cenário. Pô, eu quero montar uma equipe dedicada ao projeto. Que é raro acontecer, mas seria o caminho ideal. Até porque a gente não pode parar a empresa do cara, implementa o projeto em 30, 60 dias... Exatamente. E trocar o pneu do carro com ele andando. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu consigo montar uma equipe estruturada para o projeto e ela é composta pelo quê? Um gerente de projeto interno. Do cliente. Precisa ter uma pessoa responsável, então. Exato. Isso daqui, e não é só um gerente de projeto assim, esse cara ele conhece bastante da empresa, vou nomear ele. Seria interessante, e as coisas são difíceis, mas aqui, né, dando dicas, seria interessante que a pessoa tenha um viés de gerenciamento de projeto mesmo, para que a gente consiga falar de termos de projeto. Então, termo de abertura de projeto, um sign-off, uma change request, são termos de projetos. Plano de cutover. Plano de cutover, enfim, todos os contextos de gerenciamento de projetos, sem falar ainda de SAP. Mas que é um conceito que a gente pode aplicar desde a construção de uma sala até a implementação de RP. Exatamente. Então, e aqui, quando a gente não tem esse gerente de projeto com esse conhecimento, isso é um déficit para o projeto. Porque ele não vai dar atenção a um status report devidamente, ele não vai entender que precisa de uma change request bem documentada. Às vezes não entende nem a importância daquilo, né? Ou como aquilo pode impactar na saúde do projeto, não digo nem saúde financeira, mas no cronograma físico daquela execução, né? Exatamente. Então, e esse ponto aqui eu falei de dois cenários, um otimista e um não tão otimista. O gerente de projeto você precisa ter internamente. Então, né, você hoje que está pensando em adquirir um RP, a primeira coisa você precisa saber quem você vai nomear como gerente de projetos, e a carga de trabalho em cima dele é muito grande. Então ele vai ser o responsável por cobrar a equipe internamente, os prazos,
contatar ele é o guardião daquela execução. fornecedores. Então, ele é o que tem a chave do projeto, né? E aí a gente começa a falar dos usuários-chaves, né? Até mencionei aqui que eu comecei como um usuário-chave. Então, o usuário-chave é a pessoa... São os famosos key users. Key users que domina aquele processo. Então, você vai, para cada macro processo, definir uma pessoa responsável. E essa pessoa ela tem que ter autonomia também nesse processo, né? Para definir aquele processo corretamente e ser uma replicadora de informações ali internamente, né? Replicar o conhecimento. Então, se você consegue montar uma equipe de key users dedicada ao projeto, você vai ter um benefício muito grande. Porque lá, avançando um pouco nas fases do projeto, no momento da realização e da preparação final nos treinamentos, esse key user vai conseguir absorver, vai conseguir estudar além do que o consultor está passando ali com diversos porque materiais. Ele conhece do negócio, sabe a dor do dia a dia e está vendo a adoção do processo dentro do RP. Exatamente. Então ele consegue traduzir isso ainda mais para dentro da empresa. Mas né? esse é o cenário, vamos dizer assim, o mundo perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta do lado da cadeira do empresário, que eu tenho uma empresa enxuta, Sim. onde o cara bate o escanteio, cabeceia, joga no gol, ele o faz tudo. Uhum. Como é que esse cara se prepara para a implementação? Ele tem condições de implementar o SAP? Com certeza. Tem também. A gente tem os desafios e vai muito de quem está... do patrocinador do projeto, né? Então, saber dessas diretrizes no seguinte sentido. Criar um cronograma semanal. Você vai falar assim, ó, por exemplo, toda terça e quinta, no período da tarde, você vai se dedicar ao projeto. E colocar aquilo ali como uma regra para isso. Ele vai ter os afazeres durante a semana, mas ele sabe que toda terça e quinta à tarde, ele vai estar dedicado ao projeto. Para correr atrás de informação, para receber treinamento. Então, com isso, já é uma dica muito simples, mas se você conseguir aplicar isso na implementação, já ajuda. Porque o que acontece, Cássio? A gente tem reservado aí a agenda dos nossos consultores para realizar um treinamento. A maioria de forma remota, mas quando é necessário presencial. E muitas vezes o usuário não entra, ou o usuário ele é interrompido naquele processo. Uhum. Então, você está recebendo aquele treinamento, né, que ele é totalmente diferente. É a primeira vez que o usuário está vendo aquilo. E aí ele é interrompido para resolver um problema do dia a dia, ele perde o foco. E até esse cara, e até quando volta depois, que imagina que a gente está num fluxo aqui de um treinamento, de um processo produtivo. Exato. A gente para porque deu um problema na fábrica, esse cara tem que ir lá ver uma máquina que quebrou. Até esse cara conseguir voltar, entender a linha de raciocínio onde ele estava e como estava sendo construído aquilo, às vezes é um turno perdido. Né? Exato. E quantas vezes a gente já chegou em cliente para dar um treinamento, fazer um levantamento, uma definição de processo, a gente está lá na sala esperando e as pessoas... nem as horas, porque tem uma infinidade de coisa ali para resolver. Tem essa questão da dedicação com o projeto do outro lado também, né? Exatamente. Então, respondendo a tua pergunta diretamente, né? Como que o empresário ele precisa se preparar? Então, ele precisa definir um gerente de projetos que tem essa responsabilidade de controlar e acompanhar o projeto efetivamente, e definir os key users. Se o key user ele faz parte da operação, reservar na agenda dele períodos que ele vai estar dedicado ao projeto. Aí você já consegue atuar muito melhor na condução do projeto. Então essas são dicas simples, mas na prática elas se tornam difíceis. Então o patrocinador do projeto tem que ter isso muito claro. Inclusive ele mesmo se policiar para não interromper o key user naquele determinado momento. Veja que é bem são complexo. São coisas simples, mas que fazem diferença dentro do projeto, né? E você estava comentando da parte da metodologia, né? E existe um trabalho muito forte que a gente
faz e que a gente traz isso hoje para o mercado, mas eu queria ouvir de você quais que são as fases do projeto. Como é que começa, qual que é o início, qual que é o meio, qual que é o fim, quando é que a gente considera que o projeto de implementação finalizou, quando é que ele entra para suporte, como que ele vai para o suporte, o que, que é o suporte. Então, assim, para quem nunca comprou RP, isso é uma caixa de Pandora, né? Por onde é que eu começo? Então, eu não sei nem... e principalmente a microempresa ou a empresa pequena, a empresa média, não existe essa cultura de implementação de software. Né? Então, isso é uma barreira, uma dificuldade que a gente tem um trabalho do lado de cá de transformar este processo numa forma fácil, acessível e de fácil entendimento, né? Para as empresas passarem pela sua, que é uma jornada de transformação digital. Sim, exatamente. Então, falando das fases do projeto que envolvem diretamente o cliente, aí, são 5 fases, né, Cássio? A primeira é a preparação do projeto, onde nós recebemos da equipe comercial ali todo o escopo acordado com o cliente, né, e negociado, e a gente começa a preparar tudo isso. O que é a preparação? Toda a parte de instalações do ambiente cloud, toda a parte de instalação do SAP, instalação de add-ons, liberação de licenças. Então, já começa a se trabalhar para deixar o SAP utilizável. Você não vai usar agora, mas a gente já está configurando ele já na preparação de todo o projeto. Na preparação do projeto, a gente também... existem, desculpa te interromper, mas existem várias atividades que do lado da consultoria que a gente precisa começar já no step 0 de configuração do próprio SAP, né? Então, exato. Enfim, definição geral da empresa, plano de contas, enfim, toda essa estrutura, a gente tem essa carcaça, essa espinha dorsal do SAP que pra gente do lado de cá já começa do dia 0, né? Exato, isso é bem importante. Inclusive, a gente sempre tenta antecipar alguns pontos que são possíveis para dar uma dinâmica melhor no projeto, né? Então, nessa preparação também, a gente faz toda a parte do cronograma completo do projeto, né? Então, sempre é um cronograma de trás para frente. Então, a gente almeja quanto a gente consegue com base nas horas, no escopo. Um projeto de 3 meses, de 6 meses, aí faz o cronograma reverso, né? Qual que é a nossa data-alvo pro Go Live do projeto e a partir disso a gente constrói todo o cronograma, sai detalhando ele. É porque tem que casar algumas coisas, né? A gente sabe que as empresas têm o seu dia a dia, têm os seus afazeres, a gente sabe que, às vezes, para a gente definir um processo financeiro, sabe que última semana do mês ou a primeira semana do mês subsequente são semanas que, historicamente, as empresas estão lotadas em fechamento e faturamento. Então, a gente não consegue já casar as agendas neste período. Então, acho que tem um cuidado também para a gente montar um cronograma sustentável para a empresa tendo essa data-alvo do Go Live como meta, né? Exatamente, falou perfeito, é isso aí. Então, com isso, você consegue estruturar as agendas de levantamento, que você vai ter a disponibilidade do pessoal para estar ali com o consultor, né, para entender os processos da empresa, você consegue programar as datas de treinamento, se antecipar em pequenos pontos, né, como compra de passagens, hospedagem, tudo isso faz parte do projeto também, né? Então, nessa fase 1 é a preparação. Além desses pontos que eu mencionei, é o próprio kickoff, né? E aí é uma celebração de abertura do projeto. É o dia 1 do projeto. Exato. E ele é um ponto muito importante, principalmente para o patrocinador do projeto e o gestor, o dono também, os donos também, se pronunciarem da importância desse projeto para a empresa, né? Então, trazer ali boas informações como um marco histórico para a empresa, o quanto isso pode beneficiar a empresa e os colaboradores. Então, a gente já sai aí com o kickoff. Os benefícios desse projeto. Os benefícios, exatamente. E eu acho que você tocou num ponto aqui, antes da gente... Estamos recém na fase 1, ainda tem sim. 4 fases lá para frente, mas você trouxe um ponto que a gente não pode deixar isso passar. Existe todo um acompanhamento dos próprios usuários, dos key users. Qual que é a importância para um colaborador da empresa ser um apoiador de um projeto de implementação do SAP Business One e como isso pode modificar a carreira dele, né? Acho que esse é uma cereja do bolo que às vezes é um benefício intangível para um terceiro e até para agregar
o time do projeto, porque existem aquelas famosas pessoas apegadas no meu processo, Sim. no Excel, no jeito que eu No faço, na sistema coisa que eu faço, legado. no sistema legado. Então, assim, Uhum. a gente encontra muito isso, né, dentro do projeto Exato. da implementação. E como é que a gente contorna isso e traz essa galera pro projeto, Richard? Isso eu gosto de mencionar que é um marco histórico para a empresa, né? Então ele tem que fazer parte disso. Inclusive, no kickoff, tanto no encerramento do projeto, são celebrações ali, porque você faz parte da história da empresa. Então, esse é o primeiro ponto que o key user precisa ter em mente. Pô, tô fazendo parte dessa transformação digital. Pertencimento, né? Exato. Aí o segundo ponto, que a gente abre um parênteses assim e fala muito focado para o profissional, é o crescimento profissional desse colaborador. Né? A gente sabe da potência da marca SAP no mundo. Então, você participar de um projeto de implementação do SAP e ter isso no seu currículo... Você leva aquela chancela pro resto da vida. É fantástico. Né? Não que a gente deseja que o colaborador termine o processo de implantação e desejar, vou agora buscar um emprego, mas para a história dele Acontece. E para o currículo dele. Né? Futuramente ele pode se beneficiar disso. E é um conhecimento, com certeza, muito rico. Né? Que legal. Bom, Certo. agora vamos voltar uma casinha para trás. Estávamos lá nas fases do projeto. Fase 1 é preparação. Dentro da fase 1 a gente tem todo esse planejamento, né, para a execução do projeto. Na fase 1 a gente tem também a reunião de kickoff, onde a gente tem esses marcos do projeto, essa visibilidade de início, meio e fim, a nossa data-alvo do Go Live. E a partir disso, a gente vai para onde? Isso, agora a gente vai para a fase 2 ali, que a gente chama de Business Blueprint, né? Que ele é todo o mapeamento de processos da empresa. E aqui já tem algumas coisas importantes de se mencionar. A gente sabe que a SAP é uma empresa global, né, com um software global, que ele tem boas práticas. Então, ele é um levantamento de processo, Business Blueprint, mas para as boas práticas que a gente tem com a SAP. Né? Por que eu te digo isso? Às vezes você vai fazer um levantamento de um processo de compras e aí a equipe fala, não, meu processo é desse jeito aqui. Eu recebo a nota, aí que eu adiciono o pedido e aí que eu lanço a nota. Não. Qual que é a boa prática? Aí a gente leva essas boas práticas para a empresa. Pô, o teu processo é melhor ter a ciência lá, que é uma solicitação de compra. Você pode, dependendo do processo, ter cotações de compra, ou ele já tem um contrato de fornecimento com o seu fornecedor. Aí tem o pedido de compra formalizando aquilo. Então a gente já passa uma estrutura. Até traz uma estrutura corporativa de um processo normal, né? Tanto de compra, de recebimento ou de venda, né? E é muito comum isso, a gente se deparar com esse tipo de necessidade do cliente. Eu quero que o sistema se adapte porque a vida toda eu fiz isso. Exato, é muito comum, infelizmente, isso, e até por conta do sistema legado. Então tem sempre aquela frase, né? Mas eu fazia dessa forma aqui no sistema. Não, então tem que estar com a mente aberta para um novo processo, um processo mais otimizado, com melhor qualidade na informação, segurança da informação. Eu acho que, para mim, o ponto fantástico do SAP é que a gente tem várias formas diferentes de fazer o mesmo processo. Exato. Né? Então, acho que isso também é um ponto que a gente explora muito entre as implementações, né? Até por já ter esse know-how. Bom, pegar o seu exemplo aqui, a gente já falou de, enfim, 28, quase 30 projetos implementados desde o zero. Mais de 100 de projetos de, enfim, gaps, problemas que você já participou. Então, o quanto de experiência a gente já não carrega nisso, né? E imagina, a gente já viu milhares de processos de produção, de compra, de alçada de aprovação, de triangulação de nota, de fundo... Ixi, aí é uma infinidade de coisa que ela é repetida e, na grande maioria das vezes, são pequenas diferenças de uma empresa para outra que a gente tem condições dentro do projeto de implementação do RP de recomendar uma modificação ou uma forma diferente de fazer aquele projeto. Perfeito, aquele Cássio. processo, E isso até me remete a um passo atrás, que é a escolha do parceiro. Né? Então, você ver todo esse histórico que o parceiro possui, parceiro de implementação
do RP, do SAP, né? Pô, o que ele pode agregar? Quanto tempo ele está no mercado? Os profissionais que estão lá, né? Por exemplo, nós da ITCO temos todos os nossos consultores de implementações certificados SAP Business One. Então, a gente não está brincando, né? São profissionais qualificados que têm formações em diversos segmentos, processos, e além de tudo isso, profissionais certificados SAP com bagagem e experiência em diversos segmentos para apoiar o cliente e levar essas melhores práticas do mercado. Isso é sensacional. Bem importante. Isso dá uma segurança para o cliente. Não digo vou fazer o projeto de olho fechado, porque a gente sabe que existe uma responsabilidade aqui de 50-50, né, dentro do projeto de implementação. Não é nem 100% só a consultoria vai ser o êxito desse projeto, nem 100% é só o cliente. É um trabalho a 4 mãos que a gente constrói isso em conjunto, né? Então, quando a gente tem processos bem definidos, uma equipe que apoia o projeto, uma empresa como a ITCO que te dá essa robustez e essa tranquilidade. Olha, eu tenho certeza que os caras vão pegar o projeto do início, meio e fim, e a gente vai sair do outro lado. Isso é um conforto para o empresário ter a decisão de implementar um projeto desse, né? Com certeza, isso é muito importante, né? Um dos pontos na tomada de decisão ali para encarar esse projeto, essa mudança. Richard, me fala uma coisa aqui. Qual que é o entregável que a gente tem no Blueprint? O que é o Blueprint? A gente vai fazer um detalhamento de processo, a gente vai documentar isso, a gente já falou de boas práticas, mas se a gente pudesse tangibilizar isso, o que sai? O que a gente tem no final da fase 2? Então, perfeito. 2 momentos, Cássio. A gente, até no nosso framework de implantação da ITCO, a gente trabalha em 2 momentos. Um que ele é uma documentação por área e processo. Então, a gente tem o desenho dos fluxos. Eu sempre comento assim, o cliente ele precisa se enxergar dentro do SAP. Então, como que ele vai se enxergar? Com desenho de fluxos, processos bem definidos. Então, esse é um primeiro entregável, né? Que cada departamento valida a sua operação. E o segundo material tangível é a unificação de todos esses processos para a gente ver se todas as pontas se conectam, né? Então, você vai ter o próprio blueprint essa documentação. Com essa documentação. Então, eu vou ter o processo por área. Então, o João do compras, essas são as rotinas dele de tudo que ele faz. E como a gente acopla o João ou o compras na engrenagem da empresa como um todo, né? Exatamente. Então, esse é o entregável, né? Perfeito. E aí, a partir disso, a gente vai para qual fase? Eu até queria voltar uma pergunta atrás para você. Se quando a gente define o cronograma do projeto, quando a gente tem as atividades, hoje, num projeto de implementação, você tem condições de apresentar para o cliente todas as datas, claro que isso previamente acordado, desde do dia 0 até o dia 1 do Go Live de operação, para ele poder ter essa organização dentro de casa também? Sim, isso é uma boa pergunta, Cássio. E eu remeto muito aqui, né, a nossa consistência da ITCO nesse sentido. Porque nós, dentro de casa, a gente tem software especializado para isso, para conseguir controlar o projeto efetivamente e levar essa informação para o nosso cliente. Então, sim, hoje a gente tem essa abertura de fases, macroatividades e microatividades, para a gente saber quando que o cliente precisa entregar lá o seu plano de contas, quando que o cliente precisa reservar a sala dele para receber a nossa equipe para um treinamento. Então, a gente já consegue explodir tudo isso e lá na fase 1, ele já palpar toda essa, e pelo menos essa visão. A planta do projeto. Exato. E o que isso é importante e ele vem na gestão do projeto, né? Porque no fechamento do Blueprint, é um assunto também falando dessa fase, podem surgir, e é comum, que surjam alguns gaps, né? E aí a gente tem uma análise de impacto aqui nesse momento e o quanto isso pode afetar o cronograma dali para frente.
Então, por exemplo, entrou um processo totalmente novo aqui, que ele precisa ser customizado para esse cliente. A gente desenhou esse processo. Que às vezes é alguma coisa que na etapa da pré-venda talvez isso não apareceu ou não se identificou aquilo como um gap, né? Exato, e lembra lá do que a gente falou no começo, que eu falei da pessoa que está fazendo a aquisição do RP, às vezes ela não tem esse detalhe lá da manufatura porque ela é controller. Perfeito. Né? Ela é do e às vezes é uma coisa fiscal. muito específica. E ficou lá, porque né, os fluxos empresariais são muito complexos e grandes. E aí no Blueprint, quando você aprofunda e entra no detalhe, você acaba detectando um ponto que ele pode ser um gap. Isso é normal no projeto. Né? Pensa até no exemplo aqui, eu estou construindo a minha casa. Você olha o seu terreno lá e fala, vou fazer a fundação aqui, tudo bem. Né? Assim vai ser, tá aqui a minha planta. Aí você faz a fundação, tem uma rocha ali. Aí você o cara nem imaginava que tinha uma rocha. Exato. Então você aí precisa contratar um martelete, fazer uma perfuração. Aquilo estava no escopo do projeto dele inicial? Não estava. Mas a gente precisa vencer aquele desafio, né? Então um exemplo simples. Ou contornar aqui... ele e conviver com a rocha. Exato. Então, e isso pode afetar o plano, e ele vai afetar. E aí a questão assim, ou eu mudo um pouco o escopo para desviar essa rocha, ou eu vou ter que enfrentar essa rocha, né? E aí, trazendo para o contexto aqui, eu preciso fazer o escopo disso e entender se eu consigo, a minha empresa consegue sobreviver sem isso ou não. Né? Não, é um processo fundamental. Então, ele, por exemplo, esse processo é um pré-requisito, ele leva 60 dias. É um requisito alto. Pô, então 60 dias ou 30 dias, quanto isso vai afetar? Ou eu posso trabalhar em paralelo? A gente faz toda essa análise na gestão do projeto para apresentar para o cliente. Que legal, cara, fantástico. E aí, bom, a gente está indo e voltando e isso é comum, é igual ao projeto, né? Exato. Mas quando a gente encontra um gap desse, hoje como é que é a abordagem que a gente utiliza para uma definição desse gap, para uma documentação desse gap? O que a gente tem falado muito em tangibilizar isso, mas como é que a gente documenta isso, como é que a gente registra isso, qual que é o entregável que a gente tem dentro desse gap até para o patrocinador ou para o empresário, enfim, para o grupo, enfim, para os stakeholders avaliarem se efetivamente isso faz sentido ser colocado agora ou se a gente tem que colocar mais para frente. Como é que a gente tangibiliza isso? Existem 2 pontos, Cássio. O primeiro, ele é mencionado o gap superficialmente. Então, a gente menciona, você tem esse gap aqui, que ele não está no escopo do teu projeto, e ele tem uma criticidade média ou alta aqui. Ele é mencionado. E aí, o próprio gerente de projetos ou patrocinador, ele fala, eu quero aprofundar. Então, voltando ao exemplo da casa. Bateu numa rocha aqui. Aí ele fala, eu preciso ver o tamanho dessa rocha. Então, a gente vai escavar do lado dela para saber o tamanho. Então, você quer ir para frente ou não? Esse é o primeiro ponto, e é um ponto importante. Não, isso daí você não precisa aprofundar. Ela levantou o tapete, viu? Ixi, vou aprofundar ou não vou? Porque isso é importante porque ele demanda um tempo da consultoria em aprofundar naquele tema, documentar e já propor uma solução. Então, ele precisa de um tempo, né, para isso. E então, o patrocinador ou o gerente do projeto, ele toma essa decisão já na largada. Sim, pode se aprofundar. Aí a gente traça uma documentação técnica para isso, onde a gente coloca o gap, detalha ele, já propondo uma solução para aquilo. Então, para você atender esse requisito, a gente vai ter que implementar uma trava aqui, uma solução aqui, uma integração uma aprovação aqui. Do outro lado. Exato. E propõe isso já com uma projeção de horas, uma estimativa de horas e precificado para o cliente. Em algumas fases a gente sabe que em alguns momentos isso é até absorvido dentro do projeto. Exato. E aí, efetivamente, quando são questões muito mais complexas, a gente precisa tratar isso como um ponto de melhoria mesmo. Perfeito, né? Perfeito. Legal. Então, tudo isso aqui na fase do Blueprint. O que é interessante? Eu preciso obrigatoriamente finalizar o Blueprint 100% para avançar para a realização? Aí a gente tem 2 pontos. Sim, né? E não. Sim e não. Mas na prática, e aqui a gente está, né, trocando essa ideia, na prática não. Por quê?
Em fase do blueprint, a gente já começa a receber alguns insumos e artefatos ali importantes para configuração do sistema. Então, por exemplo, eu já recebi o plano de contas. Eu vou esperar terminar o blueprint para importar o plano de contas e configurar? Não. Então, tem várias configurações. A gente já sabe o regime tributário daquela empresa, ou os regimes tributários. Então, exato, já tem essa estrutura da carcaça pronta. Né? E aí você mencionou um ponto muito importante, que é o que é mais antecipado. A gente sabe da nossa legislação brasileira, quão complexa é, né, a parte tributária. Então, ele é um trabalho muito árduo, seja em qualquer RP, né? E é um trabalho que ele precisa ser minucioso. Então, é um trabalho que a gente já começa no blueprint. Então, a gente chama a contabilidade, seja interna ou externa, e começa a parametrização fiscal, né? Porque ela exige uma atenção maior em tempo de blueprint. Então, esse é um bom exemplo. Perfeito. Então, existem pontos que a gente já vai trabalhando em paralelo, até mesmo para o cliente já começar a se enxergar dentro do sistema. Com as suas operações. Exato. Né? E aqui você tocou num ponto que eu acho que faz sentido a gente aprofundar nisso, para quem está nos ouvindo poder entender e conhecer essa estrutura do SAP também. Como é que o SAP trata? A gente fala muito da questão de determinação de imposto, parametrização fiscal, contábil, as operações, e isso é uma coisa que eu sou apaixonado pelo SAP pela facilidade, né? Eu queria que você explicasse de uma forma lúdica para o empresário poder entender a que nível a gente chega nisso e a que nível a gente pode automatizar isso. Perfeito. Então, para automatizar tudo isso, a gente precisa de uma configuração. E até eu gosto de olhar para essa onda do momento, que é a inteligência artificial, né? Mas eu te pergunto, a inteligência artificial faz alguma coisa sem dados? Não. Não Você faz. precisa ter insumo. Exato. Então, a gente está com esse termo em alta de inteligência artificial, e o SAP, então, ele já tem inteligência artificial há muito tempo, né? E principalmente nessa parte de impostos. Então, a gente precisa estruturar isso. De que forma? A gente faz o levantamento da empresa de todas as entradas e saídas, para ver todas as movimentações CFOP, natureza de operação, impostos, percentuais de alíquotas. E com isso a gente monta a matriz fiscal. Por que é importante a matriz fiscal na implementação? Porque existem vários estados, produtos que eles são a mesma tributação. Com isso, a gente já consegue otimizar essa parametrização fiscal. Eu já tenho um ganho. Exato. Então, às vezes a gente chega para a contabilidade da empresa, vamos fazer o mapeamento fiscal. Nossa, mas vai dar muito trabalho. Não, é o contrário, ele vai otimizar o nosso trabalho. E na verdade aqui a gente sabe que tem um 80-20, né? Exato, exatamente. E aí com essa visão do todo, a gente vê lá, por exemplo, o meu NCM do produto... Eu tenho X NCMs que tem a mesma tributação e tenho vários estados que tributam iguais para esse grupo de NCM. Então aqui a gente já reduz essa carga tributária drasticamente. Aí a gente configura todo o processo de utilização, que a gente chama dentro do SAP, mas nada mais, nada menos que a natureza de operação. Então, qual é a natureza de operação? Se é uma compra de um ativo fixo, se é uma compra para consumo, se é uma bonificação, vai por aí. É uma revenda, se é compra para industrialização. Então, qual é a natureza de operação? Aí, falando de venda, qual é o estado daquele parceiro de negócio, daquele cliente? E aí a gente entra no produto. Então, qual é o NCM desse produto? Então, o SAP ele consegue chegar, eu digo sempre que é o nível mais baixo da tributação. Eu consigo saber o NCM para aquele estado, daquele cliente, quanto ele tem que entregar ali de imposto naquela transação. Então, ele consegue chegar no nível mais baixo. E aí, com isso, a gente cria os agrupadores para conseguir otimizar essa configuração. Porque hoje tem mais de... O que são agrupadores? Então, agrupadores são esses grupos de NCM que têm a mesma tributação e estados que têm a mesma tributação. Vamos dar um exemplo. Paraná e Santa Catarina, ICMS de 12%. Então, eles têm a mesma alíquota. Então, eu não vou criar dois impostos. Eu vou criar um que eu consigo usar para os dois. Exato. Então, isso otimiza muito. Aí uma pergunta. Uma dúvida de usuário.
Se eu estou lá fazendo a minha operação de compra ou de venda, por exemplo, e eu escolho a operação que eu vou fazer, o SAP já me traz essa inteligência fiscal e contábil Perfeito. de forma automática? É isso. Então, com essa matriz fiscal configurada, o usuário, e excelente a tua pergunta, Cássio, o usuário ele não precisa saber da tributação. O que o usuário Porque o contador já saber? disse, ó, isso aqui, essa natureza dessa operação é essa alíquota, esse imposto, Exato. isso aqui tributa, não tributa. Esse é a cereja do bolo. Então, o comprador ou o vendedor, o que ele precisa saber? Quem é o parceiro de negócio, seja cliente ou fornecedor, qual é o produto e qual é a natureza da operação. Você está revendendo, você está vendendo uma produção, pronto. Então, se ele souber isso, que é a obrigação do usuário saber isso. Então, depois disso, o código de imposto ele já é lançado automaticamente. E aí, a partir disso, a gente pode avançar para um monte de outra coisa, né? Então, se eu precisar ter um relatório de imposto, se eu precisar entender qual que é a minha carga tributária, aí a gente vai infinito e além navegando nessa estrutura fiscal, contábil e tributária que ela ocorre de forma automática, né? A partir do momento que a gente deu entrada numa nota, a coisa já aconteceu. Isso, ela já contabilizou, registrou os impostos para você fazer a apuração. E um ponto interessante aqui nisso tudo também, que a gente gosta de reforçar, é a confiabilidade da informação do SAP Business One. Por quê? Você lançou uma transação, nada se exclui de dentro do SAP. Então, não tem como eu excluir uma nota, excluir um dizer processo, que eu não fiz. dizer que eu não fiz. Existem algumas operações que é possível revertê-la. Então, eu lancei uma nota fiscal de saída incorreta. O que eu preciso fazer? Cancelar ela. E dentro do SAP vai estar lá o lançamento de ida e o lançamento de volta. Botão direito, cancela, ele vai... Exato. Então, isso é muito bom. Tudo tem ponto positivo e negativo, mas nesse contexto aqui, eu digo assim, para o bem. Né? Perfeito. Porque é uma segurança para a empresa. Se você lançou uma nota fiscal de entrada incorreta, e aí verificou dali 15 dias que lançou incorreta, como que eu vou corrigir? Vou ter que cancelar ela e lançar de volta. Né? Então, isso é a confiabilidade da informação. Não posso, em um registro que eu já lancei no mês passado, chegar lá e mudar um imposto, mudar uma informação. Então, o SAP tem essa segurança muito interessante e muito importante. Né? Legal. E, Richard, agora a gente já está numa fase da conversa que não tem mais como a gente voltar atrás. A gente já passou pela etapa 1, passamos pela etapa 2, que é o blueprint, a gente já entendeu que se documenta todo esse processo. Então, a pessoa tem o processo, a minha empresa opera neste formato, isso aqui está documentado. A partir disso, a gente vai para onde? Isso. Aí a etapa 3 é a realização. Essa é uma etapa que eu digo assim, para o cliente, um pouco oculta. Porque é hora da mão na massa, aonde os nossos consultores vão parametrizar tudo isso. Tudo que está acordado aqui deste processo, ele vai ser configurado nos mínimos detalhes. Exato. Na realização. Exato. Então, toda a configuração para emissão de notas, configuração da parte financeira para emissão de boletos, Bolepix, KNAB. Então, tudo isso está sendo configurado. Toda a parte contábil, então, entradas e saídas, estoque, a parte de fiscal. Então, a fase 3 é realização, de configurar tudo isso. E aqui, até para tangibilizar, a gente pode dizer que o que sai dessa fase 3 é efetivamente eu ter a certeza que na fase 2 eu tenho meu processo configurado e na fase 3 eu acesso o sistema para validar esse processo configurado. Isso, inclusive a entrega da fase 3 a gente chama de workshop de apresentação. O SAP mesmo ele tem um documento que você consegue extrair dele congelando a configuração daquele momento e até um documento que você pode entregar para o cliente, né, falando, tá aqui todas as configurações. Ele existe esse documento, mas nada melhor do que abrir o blueprint e falar, deixa eu te mostrar aqui o processo de compra. Só um pouquinho, para a gente tangibilizar isso que agora o negócio ficou bom. A gente tem a possibilidade, então, dentro do projeto de implementação, na fase 3, que é a realização, a empresa poder assistir dentro do seu próprio SAP configurado
todos os processos que a gente disse aqui. Quando eu faço uma compra de uma máquina que custa R$100.000, eu preciso ter 3 aprovações. Ou eu preciso ter 3 cotações para depois gerar o pedido e depois fazer as aprovações. Se ele definiu isso, a gente tem já aqui, neste momento, a oportunidade de mostrar isso para ele e gerar do próprio SAP um documento que ele até pode ficar de anexo a esse processo dele. Dizendo, cara, nessa etapa aqui tu me disse que era isso, aqui funciona assim. É isso que acontece? É isso. Daí, o documento que o SAP ele extrai, ele não vai estar desenhado o fluxo. Claro, ele porque mostra o fluxo ele está desenhado no processo. Isso, ele já está desenhado no blueprint. Então, o documento que ele consegue extrair é de todas as configurações, tudo que está marcado. Exato. O workshop que finaliza a etapa 3 é realmente para mostrar e evidenciar o que está no blueprint. Porque pode ter um desentendimento ali. Poxa, eu achei que ia ser dessa forma. Por que é necessário esse workshop? Para validar tudo que está no blueprint. E perceba que eu ainda não falei de treinamentos. Então, não existe a possibilidade de eu dar um treinamento se o processo não está configurado e não está validado. Então, pensa que o usuário da ponta, que é abaixo do key user, eu não posso chegar e treinar ele num processo, depois voltar e falar, viu, amigo, não é mais assim, vai mudar. Então, a gente precisa ter toda a certeza. Como é que eu vou dar a chave do carro para alguém dirigir se essa pessoa nem habilitada está? Exato. Então, tem toda essa segurança aqui, né? Então, o marco de entrega da configuração é o workshop de apresentação. E a partir daí, a gente vai para onde? A gente vai para a fase 4, que a gente chama de preparação final. Aí é onde acontece todos os treinamentos da usabilidade da ferramenta, de todos os processos que foram acordados no blueprint e configurados na realização. Posterior aos treinamentos, tem os testes unitários, que cada departamento vai realizar o seu teste, vai ficar com dúvida, vai perguntar de volta, fez os testes unitários. E o terceiro step é a própria integração disso, que é o teste integrado. Então, na fase 4, teste mesa. É o teste de todo mundo junto ali na sala de guerra para ver todo o fluxo acontecer. Então, essa é a fase 4. É a fase mais pesada, né? Todos os treinamentos e simulações acontecem ali. Até porque não adianta a gente tentar antecipar um treinamento de algo que não está configurado ou um processo que não está definido. Exato. A gente só antecipa aqueles treinamentos onde o usuário-chave precisa contribuir na realização. Né? Igual ele precisa entender o funcionamento para ele poder direcionar. Contribuir ali nessa parametrização. Que o exemplo é a parte contábil e fiscal. Você até mesmo no blueprint já começa a configurar. Então você recebeu o treinamento lá na fase 2. Né? Perfeito. E aí, por último, mas não menos importante, da fase 4... a gente vai para a fase 5. Isso. E aqui, nesse meio termo, é bem importante ser mencionado, aqui existe, até nós que respondemos aí as normas da ISO, né, Cássio? Isso é uma questão bem interessante e bem importante também, que além do que a gente falou de experiência, profissionais certificados e qualificados, nós respondemos aí as normas da ISO 9001. Então, isso é bem interessante. Existe toda uma cartilha que nós temos que cumprir. Exato. Então, além de várias documentações em cada fase, a gente tem uma que é a mais importante, que é o termo de aceite de cada fase dessa. A gente não passa para outra sem ter assinado esse termo de aceite dessa fase. E aqui na fase 4 para 5, não menos importante, mas é um marco, que é assim, a gente chega e fala, e aí, estão confiantes? E aí, cliente, consegue operar? Vamos para o Go Live? Então, ali... é a famosa reunião do Go, não Go. Exato. É onde a gente toma a decisão. Né? Se o cliente está seguro, não faltou nada mesmo. Até porque existe uma segurança dos dois lados, né? Tanto do lado do cliente quanto do lado da consultoria, para a gente entender, olha, realmente a gente está dando passo com segurança. Sabe que é normal, efetiva, e acontece durante o projeto, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, tem umas arestas que a gente precisa aparar, mas isso não nos impede, desde que a gente tenha todo o cenário acordado entre as partes, de vamos dar esse passo e vamos colocar o sistema em produção. Exato. E é bem interessante isso que você falou, Cássio, porque às vezes um no-go ele pode e acontece de sair de nós, ATCO. Perfeito. Em qual sentido? Nessa longa jornada a gente já viu de tudo.
é funcionário que acaba saindo da empresa próximo do Go Live. Troca de contador durante o projeto. Troca de contabilidades. O caso que todos nós vivemos aqui, né? Entramos para a história aí com a pandemia. Na época da pandemia, a gente teve que postergar alguns Go Lives, porque era algo que a gente não tinha controle. A gente não vai entrar em operação agora, sendo que não sabe o que vai acontecer. O mundo está instável, não sabe o que vai acontecer. Fica em casa ou vai trabalhar? Então a gente teve que postergar alguns Go Lives ali. Aqui os casos extremos, né? Mas falando do colaborador que se desliga próximo ao Go Live, isso é muito comum. Ou até mesmo doença, né? O colaborador que estava... O gerente do projeto estava acompanhando ali, precisou se desligar por um certo tempo. Então pode afetar o projeto. Isso acontece em todos os cenários. Esse sair de férias não deveria acontecer, né, Cássio? Porque a gente já tem toda a programação. E aí o próprio patrocinador e gestor tem que tomar esse cuidado. Perfeito. De programar as férias para que não coincidam ali com as principais fases do projeto. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Então aqui a gente está na fase 5, onde a gente tem a reunião de Go não Go. A partir da fase 5, o que acontece? A partir da fase 5, primeiro tem a carga dos saldos iniciais, né, Cássio? Então, o que é a carga? A gente falou lá no início. Lá a gente falou isso, exatamente. E lá atrás, o que a gente carregou dentro do SAP? Dados mestre. Cadastro de produtos, estruturas, cliente fornecedor. Enfim, a gente fez toda a carga da massa de dados mestre. Mas agora, eu preciso carregar o quê? Saldos iniciais de estoque. Então, por exemplo, a minha empresa... os produtos são perecíveis, eu controlo por lote. Então você tem que ter apuração, não só da quantidade, mas de todos os lotes. Isso é uma informação muito importante. Uma empresa seriada, preciso ter os números de série. E aqui eu vou te falar algo que pega, Cássio. Em a maioria das implantações, o custo dos itens. Porque assim, quando você tem um sistema legado, às vezes esse sistema legado, ele... não te traz a informação, e até por isso que você está buscando o SAP Business One, né? Para ter uma informação consistente. E aí chega nesse momento, a gente fala, meu amigo, você precisa passar aqui o código do produto, qual é o depósito, quantidade e o custo dele. Aí fala, eu tenho que enviar o custo? Sim, porque todas as transações do SAP, elas contabilizam. E a primeira é a carga inicial de estoque. Você precisa ter esse custo, senão ele já vai subir furado para dentro do sistema. Nossa. Então aí já é um ponto de atenção. Então fiz toda a carga de estoque, carga financeira. Então tudo que eu tenho de títulos a receber em aberto, contas a pagar também. O que eu devo para os meus fornecedores? Eu tenho que fazer essas cargas no sistema para conseguir, na famosa segunda-feira, pagar e receber. Né? O processo ele tem que seguir. Então, ele precisa disso para que no dia 1 do projeto eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que pagar um fornecedor ou receber um pedido. Essa informação tem que estar lá dentro. Exato. E aí também a gente vai abrindo vários parênteses, né? E eu já ouvi muito, não, mas vamos trabalhar em paralelo com o sistema. Né? Isso, desculpe o termo usado, é a pior burrada que se faz. Porque, primeiro, você não tem o desmame, o desligue, né? Então o usuário ele vai ficar mexendo no sistema antigo que é confortável para ele, e quando ele... E cria até uma objeção para ir para o sistema novo. Exato. Então, assim, até uma dica, né, para o gestor patrocinador é cortar. Go Live, desliga um sistema, liga outro. Então, você vai fazer todos os pagamentos, recebimentos e transações dentro do SAP. Ô, Richard, me fala uma coisa aqui. Quais que são as métricas que a gente tem, ou como é que a gente gestiona hoje um projeto desse, como é que é o acompanhamento que é feito, quando o cara saiu em Go Live e está em produção, o que acontece, a Itco vira as costas, cara, te vira aí, agora acabou, como é que é feito esse acompanhamento ao longo do projeto, quais são as métricas que a gente tem para acompanhar, e depois que o projeto está implementado, o que acontece? Perfeito, uma ótima pergunta. Então, existe até em proposta, né? Já é acordado isso na venda e na compra do projeto de implantação do SAP. A gente chama de Hypercare, que é uma pequena fase ali de acompanhamento acordado. Seja
40 horas, 80 horas, tudo depende do tamanho do projeto. Então isso para nós como consultoria ela é importante para ter um lead time aí para isso, né? Então o primeiro passo é esse acompanhamento. Então vamos dar um exemplo aqui, um acompanhamento de 80 horas com um consultor. Então são 2 semanas. Nesse tempo a gente já está medindo até dentro do próprio SAP as transações. Então quantas notas está emitindo, quantas notas está recebendo, quantas ordens de produção, você já consegue... Como é que tá o andamento daquela engrenagem. Ter essa métrica. Então, a empresa ela sabe que ela emite em média 300 notas dia. Pô, já estou emitindo 280, estou próximo do que eu já tinha na minha operação. Então, os usuários já estão confiantes, o processo já está rodando, a gente mede isso em números primeiro, em gráficos ali dentro do próprio SAP mesmo. Depois disso, durante essas 2 semanas, a gente tem sessões ali com os próprios gerentes da ITCO, medindo a temperatura, medindo a febre dos usuários, como que está indo o processo. Então, criando essa conexão. Passou essas 2 semanas, Cássio, a gente tem aí também o termo de encerramento do projeto, que até gera um certo receio e medo dos clientes. Pô, e agora, né? O projeto vai terminar, como que eu fico? A gente criou um termo bem interessante aí na ITCO, que é a quarentena, Cássio. Como que funciona essa quarentena? Depois dessas 2 semanas de acompanhamento, nesse exemplo, a gente habilita o portal de chamados para os nossos clientes, porém, esse cliente ele está sendo direcionado para uma fila diferente, que é essa quarentena. Ou seja, caiu um chamado aqui da empresa do Cássio, ele entra numa fila separada, que é uma equipe que está ali a responder mais rápido num SLA diferenciado. Mas tudo isso para quê? Para que você tenha o período de acompanhamento. E a estabilização do projeto pós-implementado. Exato. Então você tem essas semanas de acompanhamento, você tem a quarentena, perceba um envolvimento nosso diminuindo gradativamente. Então, a gente estava presencial nas 2 primeiras semanas, a gente saiu de cena, deixou o usuário sentir um pouco. Tirei a rodinha da bicicleta. Exato. Então, tem o acompanhamento através da quarentena e depois vida que segue normal, né? E um ponto interessante, Cássio, para vocês que estão nos assistindo, eu sempre falo isso, pessoal, um sistema é melhoria contínua. Então, não é porque o projeto de implantação ele acabou, ele encerrou aqui, que acabou essa melhoria contínua. Então, existe um acompanhamento, até a nossa equipe de CX, né? Isso vale reforçar aqui, nós temos uma equipe de CX acompanhando os nossos clientes, identificando oportunidades de crescimento. Pô, você abriu mais uma linha de negócio, a gente pode te ajudar sim, a gente pode conectar um sistema satélite ali. Pô, você agora está importando, está comprando do exterior, vamos criar uma alçada de aprovação diferente para isso. Então, esse acompanhamento e melhoria contínua, ele segue aí longa data, né? Não tem um prazo para terminar. Então, perfeito. Isso é muito importante. E aí, nesse momento, entre o encerramento do projeto e a quarentena, existe também uma transição para o time de sustentação desse projeto. Exato. É bem nesse tempo aí. Então, a gente faz algumas sessões internas, onde a equipe de projetos passa o bastão para a equipe de sustentação. Então, toda a documentação gerada ali é entregue internamente. O cliente nem está vendo isso, Cássio. Então, algumas sessões internas nossas, passando os artefatos, explicando o projeto, como que ele foi conduzido, os pontos de atenção, os pontos de melhoria. Então, é feito algumas sessões para ter essa passagem de bastão ali para nossa equipe de sustentação. E, Richard, ao longo de tudo isso, desse projeto todo que a gente falou, claro que a gente foi no detalhe do detalhe do detalhe, Exato. Mas quanto tempo leva um projeto de implementação? Qual que é o tempo médio que a gente executa um projeto de implementação? Quais são as métricas que a gente acompanha? Existe uma reunião de status? Existe um comitê diretivo? Como é que é feito essa gestão, tanto de uma forma executiva de quem está patrocinando o projeto, tanto no detalhe técnico de quem está no dia a dia ali, batendo bumbo e conduzindo aquela execução e aquela implementação, né? Perfeito. Então,
uma média de um projeto, ele varia de 4 a 5 meses. E também independente da complexidade. Eu já peguei projetos muito complexos que a gente entregou em 6 meses. E já pegamos projetos que não eram tão complexos. Mas que levou um tempo que maior. levou. Por quê? Porque às vezes você tem uma complexidade menor, mas você não tem uma equipe dedicada. Você precisa de um tempo maior para absorver, aí tem parametrizar. Aqueles acordos que a gente faz. Mas uma média Exato. são 6 meses. De 4 a 5 meses, isso. Então, essa é a média. A questão do acompanhamento, então, nessas fases que a gente citou, existe uma intensidade. Na fase 1, a gente chama ali de reunião de status report, ela pode acontecer 2 vezes ao mês. Por quê? Porque é uma fase que ainda não tem tanto movimento. É a arrancada inicial para tracionar o projeto. Exato. No Blueprint, pode-se manter esses 2 status report, que é uma reunião onde é apresentado quais atividades estão sendo executadas, quais foram concluídas e quais estão programadas. Então, é uma reunião de status report para isso, né? No Blueprint também pode-se manter 2 ao mês. Por quê? Porque diariamente já está sendo falado, né, com cada departamento. Na realização e nas demais fases... agora a gente está aproximando da nossa data-alvo. Exato. E aí a intensidade do projeto fica maior, o status report é semanal. Aí a gente precisa estar junto com o cliente em cada detalhe ali. Pô, que legal. Então, assim, não existe projeto simples, Exato. Existe projeto bem executado. Exato. Né? Então, se a gente conduzir o projeto, é por isso que quando você fala lá no início de escolher muito bem a empresa que vai executar essa implementação, a probabilidade de um projeto dar errado, a gente seguindo todos esses ritos, com toda essa documentação, com todo esse processo, com todo esse acompanhamento, com toda essa estrutura hoje que a Itcom entrega, não vou dizer que é impossível dar errado, mas a probabilidade disso acontecer, ela é muito baixa. Exato. E aí, a última dica aqui, com tudo isso que a gente viu, que no kickoff é explicado essas fases de implantação, para o gestor e para o patrocinador, é dar atenção quando é mencionado riscos, quando é levados ponto de atenção, realmente dá atenção para isso. Porque às vezes pode acontecer. A gente passou um caso recente de uma empresa que nós optamos em não fazer o Go Live. Vamos assim, a sua empresa, ela não está preparada, os usuários não estão preparados para absorver a operação. Então a gente vai dar no-go aqui. Então foi um ponto de atenção que os gestores viram aquela chamada e, né, no nosso combinado ali, nos ouviram e a gente seguiu. O projeto virou agora com êxito, que se a gente tivesse virado lá atrás não teria, né, Tava acontecido. Prematuro. Exato. Então, aqui a dica para o gestor: esteja atento, né, a esse olhar ao que o gerente de projeto está mencionando, que vai ser muito bom. Porque às vezes passa despercebido, né, na correria ali, eu não vou fazer isso porque eu acho que não vai dar em nada. Lá na frente ele dá o erro. E outro ponto, né, Cássio? Além desses status reports, existe essa reunião de comitê, que ela é muito importante. Porque quando a gente detecta algum ponto fora da curva, que pode dar problema lá na frente, a gente submete a reunião de comitê. Aí vem todos os gestores, diretores, para uma tomada de decisão. O que a gente vai fazer com isso? E aí encontramos a rocha, né? Vamos o que vamos fazer? Exato. E é uma decisão que é tomada em conjunto. Eu até ia comentar um ponto para você, é forte isso que eu vou dizer, mas a gente se depara muitas vezes nas empresas que contratam uma implementação de software com a intenção de resolver os problemas de processo deles. E nem sempre uma implementação de software nós vamos conseguir resolver o problema de um processo que a fábrica não conversa com o time de compras, que o time de compras não conversa com o time de faturamento. Então, existe um trabalho que a gente executa ele em conjunto, né, de conscientização de forma, método, de boas práticas. A gente vai
trazer esse know-how das formas de fazer isso. Mas no final do dia, a decisão de como eu vou fazer, a gente bate muito em cima disso da parte fiscal e contábil. A gente não pode assumir uma responsabilidade como consultoria de dizer, olha, aqui nessa operação de uma compra para revenda, tu tem que usar esse imposto. A gente não pode avançar essa linha porque não é uma responsabilidade nossa. É o contador da empresa ou o responsável contábil, ele tem que assumir esta responsabilidade. A gente vai configurar o que ele trouxer para a gente. Até porque depois existe alguma auditoria, enfim, existe alguma questão que é identificada ali na frente, a gente não tem como assumir essa responsabilidade, porque nós não somos o contador da empresa. Exato. Não, perfeito. Bem, bem colocado. Então, nesse sentido, até a gente tem que puxar um pouco os nossos consultores, né? Verdade. Porque a gente falou de bagagem, de experiência. A gente tem consultor aqui que já foi auditor tributário, tem, enfim, uma experiência muito grande. E a gente fala, dá a dica, mas pede para ele validar e quem tem que assinar embaixo, né, é o responsável. Então, Richard, para a gente começar a encaminhar o nosso encerramento, eu queria te fazer mais algumas perguntas, mas qual que foi o projeto mais difícil que você já fez? O projeto mais difícil... Não precisa citar o nome, mas pode dizer como foi. Não, foi bem bacana. Depois que passa é legal, né? Mas a gente optou em fazer uma implementação do SAP Business One em uma distribuidora. No Brasil, ela tinha 16 filiais quando a gente implantou, uma em cada estado. Nossa. E aí você pensa distribuição para todos os estados, a carga tributária disso. E uma curiosidade que a matriz, ela fica em Curitiba, Paraná. Ela opera com SAP Business One. E nós criamos um desenvolvimento onde toda a ponta, todas as distribuidoras tinham um portal web e eles só acessavam esse portal web. Nossa. Para receber mercadoria, fazer a contagem de estoque e fazer toda a expedição. Então esse foi o projeto mais desafiador, assim. Então, na ponta ninguém sabia, ninguém tinha visto a cara do SAP. Mas é até interessante falar desse case, porque aí a gente conseguiu viabilizar o projeto para ele, que isso é um ponto importante, né? Por exemplo, nós da Etico temos o Portal One, que vem muito nesse conceito de viabilizar e dar algumas... Dar essa facilidade do acesso para as áreas periféricas. Exato. Então, um bom exemplo aqui, o Portal One. E aí, a gente deixa muito a carinha do que o cliente precisa, né? Ele fala assim, pô, na minha expedição aqui eu só preciso disso. Então, a gente conseguiu fazer esse escopo, onde o operador via só aquilo que competia para ele. E quanto tempo foi esse projeto? Esse foi 1 ano e 4 meses. Nossa, já é um projeto um pouco mais robusto. Mais robusto. E qual que foi o teu projeto assim, mais louco que você já viu? Cara, não é possível que esses caras querem fazer isso. Além desse daí, né, citado, a gente trabalhou muito em muitos projetos da parte de manufatura e um segmento específico ali que era a ração animal. E automatizar toda a parte de entrada e com envolvimento, todo o processamento fabril ali, ele começa com os grãos. E aí você conectar essas máquinas com o SAP foi o mais desafiador, assim. E isso há anos atrás, né? Agora já está mais fácil. Mas isso, quando a gente fez, foi bem desafiador, assim, mas saímos na frente. Foi bem, que legal. Bem bacana. Richard, acho que o nosso bate-papo foi muito legal. Foi uma conversa técnica, mas de uma forma simples. Eu acho que teria aqui espaço para a gente falar uns 2, 3 dias seguidos só de projeto e de como a gente fazer projeto, porque eu acho que muito que é um DNA muito forte da Etico e a forma com que a gente conduz e que faz as coisas é tornar processos complexos de uma forma fácil, de uma forma simples e acessível para as empresas. Eu queria te fazer uma última pergunta. Se você tivesse a possibilidade de mandar uma mensagem para todos os empresários e essa mensagem chegasse para todo mundo traduzida, que mensagem você daria? Não é uma mensagem tão curta, mas é assim. Todos nós estamos... A maioria já assistiu ali a série do Ayrton Senna, né? Então é um exemplo para nós. E o que me traz uma similaridade sobre isso, ele correu
para várias equipes. Mas ele precisava de um carro bom para ele conseguir ganhar e vencer. E o empresário hoje, para ele conseguir entrar nessa corrida e vencer, ele precisa de um carro bom. E se falando de RP, nós precisamos do SAP Business One. Perfeito. Então é isso, né? Você ter a tua disposição, porque o empresário ele tem o conhecimento do negócio, a expertise, o mercado. Porque se ele não tiver um carro bom, ele não vai conseguir ganhar a corrida. Então, o SAP às vezes Business até One... um concorrente dele menor, exato, vai ter um resultado maior por conta da plataforma. Exato. Então, quer crescer, né? Até é um dilema do SAP Business One, que é crescer junto com o cliente, né? Então, esse é o recado. Vamos correr com um ótimo carro. Né? Sensacional. Richard, obrigado. Conta pra gente aí como é que o pessoal faz contato contigo, como é que o pessoal te acha nas redes, quais são teus canais de comunicação, qual que é o trabalho que tu faz também pro mercado e pro ecossistema, como é que a gente encontra? Não, só pesquisar meu nome aí. Se você colocar Richard SAP, já vai me achar. Já vai aparecer bastante coisa. Mas tem meu nome também, né? Richard Green, em todas as redes sociais. E eu faço um enorme trabalho aí, primeiro, em ajudar as pessoas que querem conhecer o SAP Business One. Então, eu tenho diversos treinamentos, tanto da usabilidade do SAP Business One, como ferramentas complementares, tais como Crystal Reports. Então, isso é bem importante, porque às vezes você implementa o SAP, você tem uma pessoa que pode adquirir esse conhecimento para desenvolver um relatório interno. Então, eu tenho esse treinamento, esse curso. Tenho o curso também de DTW, que é uma ferramenta do SAP voltada para carga de dados, né, que pode ser muito benéfico aí para a sua operação. E, além disso, eu gosto muito de trazer novidades, né? Aqui, como a gente mencionou, o SAP... ele é robusto, mas ele não anda sozinho. Precisa de bons parceiros. Então, hoje a gente tem bons parceiros aí para complementar todo esse ecossistema do SAP. Não, já fica o recado para a produção que a gente vai ter um episódio 2, onde a gente vai aprofundar só. E aí eu acho que é bacana a gente trazer isso. Produtos, quais os produtos, perfeito, como a gente implementa, quais são as novidades do SAP, o que a gente tem visto de versão 10 e de Web Client. Acho que até vamos deixar depois uma pergunta para o pessoal, quais são as dúvidas e os pontos que enfim, a galera gostaria de saber, gostaria de conhecer do SAP Business One, para a gente trazer essas informações, trazer essa novidade para a galera. E já deixo o meu convite aqui para você para um segundo episódio desse aí, com uma pegada mais de produto, uma parte mais técnica, que eu acho que vai agregar muito em todo mundo que estiver nos assistindo. Com certeza, não. Já está aceito, vamos para esse segundo episódio aí. Cássio, meu slogan é gerar negócios, mover e impulsionar pessoas. Então, vamos juntos fazer isso acontecer, com certeza. Richard, obrigado. Foi um prazer te ter aqui hoje com a gente. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento e por fazer esse trabalho de tornar temas complexos e principalmente implementação de projeto de uma forma simples e acessível para todo mundo. Valeu, viu? Valeu, muito obrigado. Show de bola. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se é um tema interessante para você, curte, compartilha com sua rede de contato e comenta aqui embaixo quais os temas que você gostaria de assistir para a gente trazer isso em forma de conteúdo, de podcast, de áudio, de vídeo, para a gente compartilhar conhecimento com vocês através da H-Co e do SAP Business One. Valeu! H&Co Live, o seu canal de notícias de gestão e tecnologia para o seu negócio. H&Co Live.